Bom dia, Grupo 1. Bom dia, Matheus, Marcelo, Cláudio, Vinícius, Thiago. Vou tentar fazer breve consideração sobre o assunto de indústria cultural que envolvem os estudos sobre a Escola de Frankfurt e a filosofia de Zygmunt Bauman e a sua sociedade líquida. Para que a gente tenha uma compreensão melhor, no sentido de não se perder no assunto, que é muito amplo, envolve arte contemporânea, filosofia pós-moderna, psicanálise, política, cinema, etc. Eu vou tentar fazer um período histórico aonde nós devemos nos ater principalmente ao pós-guerra, né? Isso vai de 1950 até 1968. É o que eu vou falar, esses 18 anos aí que revolucionaram o século XX no caso, e nós somos consequências desse período até então. Então vamos lá. Em 1945, com o assassinato de Hitler e a expulsão das tropas nazistas da União Soviética, estabelece-se no mundo uma nova política, que se chama a política do New Deal, né? A política do novo acordo, e o plano de reconstrução da Europa, feito por Marshall, né? Os Estados Unidos da América, junto com a Inglaterra e as nações vencedoras da guerra, né, dentre elas a França, né, e a União Soviética, acordaram em torno de reconstruir a Europa em troca de benefícios, né? É quando surge a OTAN, por exemplo, que é um exército internacional e que protege a Europa, mesmo porque os perdedores da guerra sofreram sanções, como por exemplo não poderem constituir exército, né? A Alemanha é desmilitarizada, o Japão também, né? Então eles não podem constituir exército como sanção pela perda da Segunda Guerra Mundial. 2. 1948 vem a instituição do Estado de Israel em território palestino, e isso vai originar uma série de protestos ao redor do mundo, e no caso a luta pela causa palestina, né? Israel surge em 1948, porém em território palestino, né? Então tá. Terceiro momento, nós vamos ter a Revolução Cultural Chinesa em 1966, que vai originar 2 anos mais tarde o maio de 68 francês, que consiste na revolução sexual, né? Estudantes franceses se organizam para protestar sobre a divisão dos dormitórios universitários masculinos e femininos, cobrando ideias menos conservadoras. O que importa é que os movimentos culturais dessa época são todos contra o conservadorismo que vinha vigente até então nessa sociedade pós-moderna, né? Influenciado por esse maio de 68, em 1969, lá em Nova York, vai ter um festival de música chamado Woodstock, onde por exemplo, o guitarrista Jimi Hendrix toca o hino nacional americano em guitarra, o que já era considerado um grande desacato, né? Porque vieram junto as críticas contra a guerra no Vietnã. Já tínhamos tido a guerra nas Coreias em 1956 e agora os Estados Unidos invadem o Vietnã, né? Isso vai gerar uma série de revoltas ao redor do mundo, inclusive no esporte, quando nós vamos ver o movimento Black Panther, movimento dos Panteras Negras, no Jogo Olímpico do México em 1968. Outro caso clássico, o pugilista Cassius Clay, que se converte ao Islã, passando a se chamar Muhammad Ali, e por se recusar a lutar no Vietnã pelos Estados Unidos, ele perde seu cinturão
e todos os seus títulos de melhor do mundo, no caso no boxe, né? Agora vamos tentar falar especificamente sobre a escola de Frankfurt e a filosofia do Bauman, né? A escola de Frankfurt é um grupo de filósofos da Alemanha que estavam incumbidos de sintetizar pensadores antigos tais como Freud, Marx, Hegel, Kant, etc. Eles eram de vertente socialista, embora a escola de Frankfurt critique tanto o capitalismo quanto os totalitarismos, independentes de direita e esquerda, assim como a União Soviética também foi duramente criticada, embora eles fossem marxistas. Eles fazem uma releitura desses pensadores e a partir daí novos conceitos vão surgir que vai se chamar o pós-modernismo, tá? Os nomes que mais se sobressaíram da escola de Frankfurt foram Adorno e Marcuse, né? Marcuse e Adorno tem uma vasta literatura sobre eles, depois os nomes estrangeiros eu escrevo, e a gente tem que atentar a esse estudo. São esses três pensadores que eu gostaria que vocês lessem: Marcuse, Adorno e o Bauman. Paralelo a isso, na França, de novo, naquela que eu falei do maio de 68, vai surgir um pensador contemporâneo muito famoso de nome Guy Debord. E ele escreve um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, que tem a ver com a indústria cultural. É aí que eu quero chegar. A Sociedade do Espetáculo, né, é um livro que ele vai denunciar, né, ele vai descrever diversas teorias, entre elas que existe o espetáculo de mercado no mundo capitalista e o espetáculo de Estado no bloco socialista, né? Ele vai dizer ainda que esse espetáculo de mercado do bloco capitalista, ele é difundido, a propaganda dele é através do cinema espetacular difuso, que significa as propagandas subliminares dentro do cinema. Quantas vezes a gente vê uma cena de cinema que passa no fundo um outdoor escrito Coca-Cola, né, enjoy, beba, né, incitando o consumo desse tipo de mercadoria. Johnny Walker, Nike, etc., né? Já no bloco socialista, o Guy Debord vai denunciar que o espetáculo do Estado tem um cinema a seu favor que vai fazer a propaganda do regime através de um espetacular concentrado, ou seja, as atenções são direcionadas para a figura daquele estadista, né? Seja ele qual for, né? Em sistemas totalitários nós temos a figura de um estadista que responderia, no caso, por toda aquela população, né? Assim foi Hitler para a Alemanha, no nazismo fascista, assim foi Stalin no bloco socialista pós-Lenin com a ditadura comunista, e por aí vai. Esse espetacular concentrado tem uma estética, um formato, né? A diferença de estética para poética é que poética é arte, conteúdo. A estética é a moldura do quadro, ela é a forma, o formato. E essa corrente, essa vertente filosófica vai prezar por abolir os formatos. A gente vai romper com essas molduras que engessam os nossos pensamentos. Você tem o Pink Floyd The Wall, aquele clipe que eu compartilhei, que critica duramente a escola tradicional inglesa, quando nós somos uniformizados e padronizados com um rosto só, né? Nós temos também, ainda em Guy Debord, esse fetiche de mercadorias, né? Que é a ideia de trabalhar para consumir um produto que a gente não precisa,
né? Roupas que despertam em nós a vontade de tê-las, né? Isso que se chama fetiche de mercadoria. Guy Debord também vai fazer uma dura crítica ao cinema e vai lançar a ideia de contra-cinema, que é onde se critica tudo isso que a gente está falando. A ideia do nosso roteiro é fazer justamente isso. Como a paródia do Tropa de Elite, Cabeça de Elite, vai usar como recurso crítico a sátira e a ironia, mesmo porque é um humor refinado, né? O humor serve para satirizar e, com uma ironia mais sutil, criticar aquela estética, né? Por quê? Porque o cinema que mais influenciou o Brasil de 2007 para cá foi o Tropa de Elite. E aquilo consiste nada mais nada menos do que uma propaganda barata da polícia carioca. Quando o cineasta fez aquele filme, o José Padilha, ele difundiu a política da polícia carioca de matar negros, pobres e excluídos. Né? É uma, diga-se de passagem, é uma política fascista. E então a gente critica essa estética, mesmo porque no cinema que nós assistimos, seja esse ou seja qualquer outro que você entrar numa sala de cinema, você vai ver estampido de tiro e uma trilha sonora que causa um efeito especial em nós, que nos impressiona e nos faz prestar atenção justamente na hora que eles querem fazer a propaganda, né? O cinema é considerado a sétima arte, porque as outras são literatura e poesia, pintura, escultura e música, e o teatro, que é uma arte coletiva, né? Além do ator, temos o cenário, o figurino, a iluminação e a direção. O teatro é a arte do ator, assim como a pintura é do pintor, a escultura do escultor, etc. O teatro é a arte do ator, o cinema é a arte do diretor, porque ele enquadra, ele escolhe o que passa na tela. Entendeu? Então o que vai acontecer? A crítica que o teatro faz ao cinema é que no cinema o ator desaparece. O ator é mero elemento cênico, assim como é o cenário, as roupas, a trilha sonora e a iluminação. Ele é só mais um dentro daquele apanhado que o diretor filma e registra em câmera e chama de cinema, né? O cinema realista não é isso. Se você for realista, você vai ficar mostrando tiro. É o que é o Tropa de Elite, é um filme ruim. Outra coisa é que, enfim, tentando chegar em Bauman, a sociedade líquida. Sociedade líquida é como ele descreve a nossa contemporaneidade, né, os dias de hoje, no caso o pós-guerra para cá. Quando eu disser dias de hoje, é 1950 para cá. Já temos aí quase 70 anos vivendo essa expectativa, né? E antes dessa revolução tecnológica, industrial, econômica, sexual e cultural, nós vivíamos num mundo padronizado e uniformizado, sólido. As coisas demoravam para mudar, demandava tempo. Depois se tornou tudo mais imediato. A sociedade imediatista do consumo, que o Guy Debord critica na sociedade do espetáculo, e os Bauman vai chamar de sociedade líquida, porque escorre pelas mãos, é pueril, é mundano, é volúvel, volátil, é torpe, né? São coisas que escapam por nossas mãos, porque hoje vale uma coisa, amanhã vai valer outra, né? Então nós estamos num período de sociedade líquida, segundo Bauman. Então esses três autores têm a ver com o que nós estamos estudando: Guy Debord, Zygmunt Bauman
e a dupla Adorno e Marcuse, que são da Escola de Frankfurt, tá? Eu vou encerrar agora porque o vídeo ficou pesado, vou tentar compartilhar para vocês no WhatsApp, vamos ver se a gente consegue aí prestar atenção nessas coisas que eu descrevi para fazermos uma projeção de slide e botar a nossa aula num formato mais tradicional, mesmo porque a gravação do filme vai demorar mais um pouquinho, tá? Amanhã eu vou procurar um cinegrafista, mas vamos se falando aí que eu tenho que interromper o vídeo agora, tá ok? Vamos se falando aí.